No último domingo, se você tem estado atento às pregações, eu aproveitei o Dia das Crianças para falar sobre a necessidade que temos de intimar a palavra de Deus aos nossos filhos. Intime aos seus filhos, com base em Josué, no capítulo 1, o versículo 8, assim como Deuteronômio, no capítulo 6. Textos estes que mostram a necessidade da gente se aplicar à palavra de Deus. A história da humanidade, amados, ela é dividida em etapas que nos revelam coisas profundas. Se você voltar os seus olhares para os primórdios, na pré-modernidade, tudo dizia respeito a Deus. Todas as coisas convergiam para Deus. As artes, a música, a pintura, tudo na verdade retratava o divino. E se você tem conhecimento da história pregressa dos seus familiares, você vai ver que a grande vontade das famílias era ter um sacerdote na família, era ter um pastor, um padre, um líder religioso. Se você for ao Museu do Louvre, na França, ou na Capela Sistina, no Vaticano, você vai ver que os maiores artistas, pintores que já pisaram a face da terra, retrataram o divino. A música, as artes de uma maneira geral, porque o ser humano, ele se voltava no seu todo para Deus. A natureza era preservada, porque se via na natureza a manifestação da glória de Deus, como o próprio salmista já cantava e dizia: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, a gente ouve a sua voz. Então tudo que Deus tinha criado era preservado pelo ser humano. Mas vem o período da chamada modernidade, e agora o ser humano começa a ser colocado no centro, e Deus começa a ser escanteado. E o ser humano agora vê a natureza como algo que pode ser explorado e gerar riqueza. As artes, as ciências já não retratam mais o Todo-Poderoso. Vem o humanismo, e esta mentalidade agora humanista começa a colocar o ser humano no centro, e o divino vai para um segundo plano. E nos dias de hoje vivemos o que é chamado da pós-modernidade, e por isto muitos defendem a tese do pós-cristianismo, um cristianismo sem Deus. Na pós-modernidade, Deus não faz mais parte dos planos humanos. O ser humano egocêntrico, humanista, não vê
vê mais a necessidade de um Criador, não vê a necessidade de se reverenciar diante dele. Agora pare e pense comigo. Se tudo isto não tem a ver com os ensinamentos da Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento, os profetas têm anunciado que tudo isto haveria de acontecer. É interessante que no período pré-moderno, o homem se voltava à agricultura. Não havia desenvolvimento. No período da modernidade, surge a prensa, inventada por Gutenberg na Alemanha. No século XV, os livros começam a ser impressos, dentre eles e principal a Bíblia Sagrada. Começa a ser divulgado. E com isto, vem agora uma mudança geral no comportamento humano. Até o início da modernidade, as famílias eram numerosas. 20 filhos, 25 filhos. E por que razão? Porque as casas eram o centro de todas as ações do indivíduo. Quem já não ouviu de algum antepassado dizer: eu fui professor do meu irmão, da minha irmã, dos meus irmãos? As casas eram as escolas, as casas eram os hospitais, as casas eram os abrigos de idosos, eram as creches, de tal maneira que os mais velhos ajudavam os mais novos e os filhos cuidavam dos pais. Com a modernidade, os filhos começaram a sair de casa para estudar. A casa que era o centro do trabalho, a mão de obra, os filhos começam a sair para trabalhar, vão para as escolas nos grandes centros, são criados os hospitais, as creches, e as casas deixam de ser o núcleo familiar. E o desenvolvimento continua e não para mais. Mas nada aconteceu tão chocante como nos dias atuais. E eu não poderia de trazer à vossa memória os acontecimentos desta última semana. Porque no passado levava-se centenas e centenas de anos para que experimentassem alguma mudança de impacto. Com o passar do tempo, as mudanças de impacto acontecem de uma hora para outra. Quem imaginava de nós termos experimentado uma pandemia mundial como experimentamos há poucos anos? Quem poderia imaginar que nós experimentaríamos as mudanças nesta era da informação que nós temos experimentado? Quem viveu no tempo em que vivi, na infância, e olha que não sou tão velho assim, a gente brincava, era de carrinho feito de carretel de linha que a mãe costurava.
A gente brincava de pular carniça, brincava de pique, brincava de passar anel, ficava nas pracinhas batendo papo até às 18 horas, porque a energia acabava às 18 horas. As estradas eram todas de chão, não tinha televisão. Muitos talvez nem conheçam mais, mas o rádio era o radinho de pilha, que você ficava ali grudado, seja para ouvir um jogo de seu time preferido, ou ouvir uma mensagem de algum pregador pioneiro, como o pastor Nilson do Amaral Fanini, que já estava nas rádios. Não tinha televisão em casa, era para rico. Lembro-me que aos 20 anos, comprei algo que era sensacional naqueles dias. 3 em 1, sabe o que significava? Era uma vitrola enorme que tocava o CD, não havia CD, tocava o disco, tocava o rádio e tocava uma fitinha cassete. Se você lembra disso, você está meio antigo como eu ia falar velho, mas não, meio antigo. 3 em 1. Moderníssimo. Com o passar do tempo eu não sabia mais para quem doar aquilo, porque ninguém queria mais, já não tinha mais disco. E eu lembro-me quando um cantor brasileiro estava nos Estados Unidos, e as mudanças custavam para chegar no Brasil, e ele foi aos Estados Unidos cantar numa igreja em que eu estava pregando, e ele levou um monte de disco, e ninguém usava mais disco nos Estados Unidos. Ele trouxe tudo de volta. Você percebe que em pouco tempo o mundo sofreu uma transformação total, que se você disser algumas dessas coisas aos seus filhos e netos, eles não saberão o que é. Uma geração. Isso significa que a coisa está afunilando. Mencionei no último domingo, quando comecei minha carreira como pastor e diretor da nossa convenção em Minas Gerais aos 34 anos, era um computadorzinho de 8 bits, que era a sensação. Não era mais a máquina de escrever, então já era algo impactante. E já estando em Juiz de Fora, quando fomos a Cuba, num projeto de evangelização daquele país, não havia telefone, a internet era em determinados lugares, e só podia passar e-mail. Há pouco tempo você ia numa locadora para pegar uma fita de vídeo para assistir um filme. Há pouco tempo você ia numa lan house para entrar na internet. E hoje você tem tudo à sua mão. Transformações de impacto para escravizar a mentalidade humana. Muitas mudanças ainda custam para chegar no Brasil. Mas você vê quando Elon Musk trouxe à tona algumas inovações tecnológicas. O carro sem motorista. O carro sem painel. O carro sem motor. E talvez você possa achar
que isto é passageiro, não. Não faz muito tempo que eu fui aos Estados Unidos, ainda não tinha no Brasil, e aluguei um carro, e naquele carro tinha um GPS. E eu não nego para você que eu fiz o que toda criança faz quando recebe um pirulito para chupar. E eu ficava vibrando sozinho dentro daquele carro. Meu Deus, como é que pode isso? Ele me diz a rua que eu estou passando, está me levando. Porque não faz muito tempo, quando lá ia, tinha que ficar com um imenso mapa na mão e pedindo a quem estava do lado: olha, a rua tal, não deixa, a gente não pode perder, senão não tem como retornar. Olha no mapa, e você fez isto. Praticamente, nós estamos num tempo que acabou o pedido de informação. Onde fica a rua tal? Onde fica tal lugar? E você viaja o mundo todo com um celular na mão e você vai a todos os lugares. Pega o metrô que quiser pegar, pega o ônibus que quiser pegar e não precisa mais de ajuda de ninguém. E nós estamos vendo que nesse tempo de mudança, até foguetes que vão ao espaço dão ré. Aviões dão ré. Esse é o tempo da informação, pela qual brigam pela sua atenção. Brigam pela sua atenção. E até os pregadores também estão brigando pela sua atenção, porque se descuidar, você vai estar num culto, mas olhando as redes sociais. Sabe por quê? Porque tudo isso é feito para escravizar a tua mente. E tem escravizado. Talvez você não saiba disso. Hoje, a grande batalha é pelo seu tempo, é pela sua atenção. E até mesmo os pregadores, nas suas igrejas, vão ouvir dos membros que ficam em casa para assistir o pregador tal, pregador tal, pregador tal. E às vezes dentro do próprio templo. E ainda bem que o jogo do Flamengo foi mais cedo hoje, porque senão ia ter gente procurando saber o resultado do jogo. Escravizados. Escravizados. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos nos libertar de certas amarras. Celular você tem que usar para produzir. Se não for para produzir, estão tomando o seu tempo. Milhões e milhões são investidos. E creio que já disse aqui, os próximos fones de ouvido, eles servirão para capturar aquilo que está na tua mente. Como eu disse no último domingo, teu celular pode estar desligado, mas você está conversando sobre algo. Eu quero comprar tal sapato, eu quero comprar um terno, eu quero comprar um perfume, e tudo virá depois nas redes sociais para você, porque tem microfones internos nas redes sociais captando tudo que você diz. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E por esta razão, poucos têm tempo para a Bíblia Sagrada, porque o diabo tomou o seu tempo. Surge como grande impacto a robótica, que nós sabemos onde começa, mas não sabemos onde vai parar. E não adianta ter desdém. Vem para ficar. Vem para ficar e não sabemos onde chegará. Mas eu vejo homens se casando com robôs, mulheres se casando com robôs, e terão inclusive relacionamento sexual. Quem acompanha a tecnologia, quem estuda esta área, sabe que com o desenvolvimento tecnológico, a criação das impressoras 3D,
órgãos humanos podem ser feitos numa impressora. Ossos, órgãos vitais. E em pouco tempo não se precisará matar um animal para comer a carne daquele animal, porque será feito em uma impressora 3D. Basta pegar o DNA daquele animal e tal carne será produzida em laboratório. Eu pergunto para você, o que nos espera em um prazo curto? O que nos espera são seres humanoides, humanos e máquinas. Porque tais órgãos humanos que poderão ser implantados em seres humanos, com certeza serão colocados em máquinas, em robôs humanizados. E algo que me causa temor, e eu não digo isto para assustar ninguém, mas para a instrução daqueles que não estão tão atentos. Eu acredito que o anticristo será algo fruto de um projeto como este, de um ser inimaginável, que nós não temos ainda a ideia do que será. Mas um ser humanoide que vai dominar o mundo. Não é à toa que se faz testes para a implantação de chips no cérebro, para expandir a mente. Tudo começa como um bom projeto, que a finalidade é fazer com que cegos vejam, paralíticos andem. Tudo é muito positivo. E Deus pode usar toda a tecnologia nas mãos de um homem e de uma mulher temente a Ele. Porque você tem o privilégio de ouvir não uma mensagem ao vivo, mas de ouvi-la meia dúzia de vezes para entender o que Deus está te falando. Você pode propagar a mensagem compartilhando com outros. Mas teu filho pode se tornar um ateu por causa da tecnologia, quando fica só em seu quarto e você não sabe o que ele está fazendo. Pode se tornar um dependente químico, um marginal. E o diabo saberá muito bem como usar a tecnologia. Eu quero concluir com o texto bíblico, que eu gostaria de ter tempo suficiente para colocar em prática tudo o que Joel, profeta menor, profeta menor porque tem um texto relativamente pequeno, mas uma mensagem para todos os tempos, assim como outros profetas. E não vou ler o capítulo 1 neste momento, mas o capítulo 2. Noutra oportunidade, refletiremos sobre o capítulo 1. Agora, leiam esse texto com olhares espirituais, para extrair dele o que de fato o Senhor quer nos dizer, e veja se não tem tudo a ver como os dias que nós estamos vivendo. Apesar do profeta Joel ter vivido entre o 5º e o 8º século antes de Jesus, e pouco se falar sobre sua história, mas ele trouxe ao coração daquele povo que estava sendo
ameaçado por outros impérios, e possivelmente aqui o espelho é sobre o império assírio, grande império que já dominou o mundo, mas cuja mensagem serve para todos os tempos. Joel fala sobre a vinda do Espírito Santo, Joel fala sobre a vinda de Jesus. E quando eu estava vendo todas as histórias dos últimos acontecimentos, porque não é só nos Estados Unidos, mas a China também começa a colocar no mercado os seus robôs, e eu comecei a pedir a Deus, me mostra o que a tua palavra diz sobre isto. E eu fui levado ao capítulo 2 de Joel, que diz assim: toquem a trombeta em Sião, toquem a trombeta em Sião, deem alarme no Monte Santo, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está próximo. Olha que ele está falando há pelo menos 5.000 anos, que para nós é muito, não é? Mas para Deus é como o dia de ontem que passou. E os profetas sabiam disso. E nós precisamos saber, porque não se trata só da nossa geração, mas de gerações. E os profetas do passado anunciaram, avisaram, e nós continuamos avisando nos dias de hoje. É dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas nações futuras. Ele está apontando para o final dos tempos. E você já ouviu falar nos noticiários sobre exércitos de humanoides que estarão sendo criados, exércitos imensos, e a gente começa a ter uma visão daquilo que a Bíblia fala a respeito dos últimos dias. Nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha sem desviar-se do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar.
o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível quem poderá suportá-lo. Dois grandes exércitos, exército dos demônios, que vão se apoderar, como tem se apoderado ainda nos dias de hoje, de todo o desenvolvimento tecnológico, que estarão nas mãos de quem não tem o temor de Deus. Mas Deus levantará o seu exército, constituído daqueles que não se curvaram diante de Satanás e de todos aqueles que não têm o temor de Deus, o exército daqueles que foram salvos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, tudo isto é para nos alertar e dizer que Deus mandou seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. Porque Deus viu o homem perdido, como nos viu perdidos. Mas Jesus não está pessoalmente entre nós. No entanto, Ele nos escolheu. Ele nos chamou para fazermos parte deste exército. Agora, que tipo de militar você tem sido no exército de Cristo? Esta é a espada. Esta é a espada, é a arma que nós temos para lutar e vencer todas as ciladas do maligno. Mas nós temos que ter compromisso com ela. Nós temos que estar comprometidos com o Senhor da palavra e com a palavra do nosso Senhor. Eu não tenho dúvida que os dias da volta de Cristo estão próximos, porque os sinais se mostram cada vez mais e com uma rapidez jamais imaginável. Não é só os sinais na área da informação, da área da tecnologia, da ciência, sinais da natureza. A natureza tem se manifestado em todo o mundo. Nunca se viu tamanha inundação no deserto da Arábia. Nunca se viu furacões, um tamanho poder destruidor como nos dias de hoje. O que mais nós precisamos para mudar nosso posicionamento como servos do Senhor Jesus? Almas estão se perdendo à nossa volta, e nós devíamos ter esse interesse de salvar o maior número de pessoas possíveis. Você não vai poder salvar o mundo todo, mas se salvar uma alma, Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo todo. Você cumpriu a tua missão. E eu quero concluir com aquela história bem conhecida do homem que à beira da praia via o mar jogando as estrelas do mar na praia em grande quantidade, e elas ali na praia aos montões iam perecendo. E aquele homem que caminhava pela praia começou a pegar uma a uma e devolver ao mar. Uma a uma e devolver ao mar. Até que surgiu alguém na praia e viu aquela cena e disse para o homem: você está louco? O mar está jogando milhares de estrelas do mar na praia. O que adianta você devolver uma a uma ao mar?
E o homem pegou uma daquelas estrelas do mar na sua mão e disse: pode não valer para todas, mas para essa aqui vale. Nós não vamos resolver o problema do mundo, mas nós seremos cobrados se por acaso tivemos a oportunidade de salvar uma alma e não o fizemos. Não fizemos por preguiça, não fizemos por falta de compromisso, não fizemos por causa da nossa religiosidade. Se cada crente decidisse cumprir a missão que lhes cabe, que pesa sobre nós, a ponto do apóstolo Paulo dizer: ai de mim se não anunciar o Evangelho, ai de nós se não anunciarmos o Evangelho, nós salvaríamos muito mais gente. Esta é a nossa missão precípua. Missão número 1, acima de tudo, acima de todos. Vivemos neste mundo para cumprir a missão que Jesus veio inaugurar e pela qual Ele deu a sua vida. E nós, que temos toda a tecnologia à nossa disposição, todos os meios de transporte, todas as facilidades, nós vivemos num tempo das facilidades. Os discípulos de Cristo transformaram o mundo no primeiro século sem ter o mínimo. O máximo que tinham era um navio que levava meses para fazer um transporte. Era o lombo de um animal. Eles não tinham facilidades, mas eles conheciam o poder sobrenatural, que é o poder do Espírito Santo de Deus, e que nós necessitamos experimentá-lo, sem o qual continuaremos do mesmo jeito. Ouviremos mensagens, assistiremos filmes, seremos impactados momentaneamente, mas não levaremos adiante a missão que nos foi entregue. Reflita sobre isto. Eu gostaria que passasse aquele filme que eu fiz rapidinho lá. Para quem porventura não é muito chegado à tecnologia, mas se tiver voz, pode colocar se tiver.
Esta fala é de um homem que se diz ateu. Essa fala final, mas que conclui que nós podemos estar chegando ao final desta era.